Tudo bem? Quarto ano, tranquilo? Então hoje, pessoal, dando a continuidade aí, né, ao nosso tema. Então lembrando, a gente estudou nas aulas anteriores aí, né, o extrativismo, que é de fundamental importância aí, né, para a economia no mundo inteiro. E a gente estudou também a pecuária, que é aí uma das principais atividades econômicas do Brasil, né? O Brasil aí sendo um dos maiores produtores de gado do planeta Terra, tá? E hoje, pessoal, a gente vai estudar outra atividade fundamental aí, sem ela a gente não vive, né? Sem ela a gente não tem boa parte do que a gente utiliza aí no nosso cotidiano, né? Então, que é a agricultura, ok? Então, o tema da aula de hoje é a agricultura. O que é agricultura, né, pessoal? Definindo aí a palavra, quer dizer atividade de cultivar, né? Agricultura, na Grécia Antiga era a terra, né? Então a cultura de criar aí, de plantar vegetais que são usados para o ser humano, né? Pode ser, por exemplo, diretamente, tá, arroz, feijão que nós comemos, como pode ser indiretamente, por exemplo, sei lá, a soja que nós plantamos e boa parte dela, por exemplo, é para virar ração para pecuária, né, para o gado. Ok? Tranquilinho? Então vamos lá. Atividade de cultivar vegetais, plantas, é o que a gente chama agricultura. E quando que surge a agricultura, né, pessoal? Antes, o homem, lembra que a gente viu lá no começo do ano na aula de história? O ser humano era nômade, ficava mudando lá de um lugar para o outro porque ele era caçador-coletor. Então ele não sabia ainda plantar. Então ele morava num lugar, ali numa caverna, caçava os animais, pegava as frutas ali na floresta, perto da caverninha que ele morava e tal. Só que depois de um tempo, essa comida acabava. E aí ele mudava para outro lugar. Depois ficava lá um ano acabava e ia para outro. Então o ser humano sempre estava mudando de lugar. Provavelmente sem querer, eu lembro que eu já falei isso para vocês, alguém comeu alguma fruta, algum alimento ali e jogou fora, por exemplo, sei lá, uma laranja, por exemplo. Comeu e jogou ali no chão e viu que depois de um tempo começou a nascer um pé de laranja ali. Quando o homem descobre a agricultura, lá na pré-história, o homem planta, colhe, usa o que ele colheu, as sementes, para plantar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então o homem para, né, de ser nômade e passa a ser sedentário, viver sempre no mesmo lugar, né? Então as primeiras cidades do mundo surgem por causa da agricultura, tá? Então aqui são uma representação, um desenho que fizeram para mostrar essas primeiras populações que usavam aí da agricultura, né? Então aqui estão plantando provavelmente trigo, tá, pessoal? Que se faz até hoje aí o pão. Já se plantava trigo aí no planeta Terra há 7.000 anos atrás. Então, por exemplo, os homens e mulheres lá que construíram a pirâmide do Egito, né, foram alimentados aí com trigo. E aqui, a agricultura, o que é legal, ela não surgiu de uma vez em um único lugar. Então a agricultura vai surgir em vários lugares do mundo. E cada povo vai plantar aquilo que tinha na floresta perto da onde eles moram, né? Então, por exemplo, no Brasil vai ser a mandioca. Então a grande contribuição do Brasil aí, né, na culinária mundial é a mandioca. A batata, o milho também vieram aqui da América e da América do Sul. No Brasil também os índios plantavam milho, né, antes do descobrimento da América. O trigo, a cevada, ó, dessa região aqui que pega a Europa, a Ásia, a África, né? Na China, por exemplo, criação de galinha, de porcos, né? Então começa a pecuária na mesma época que tem a agricultura, né? Ah, professor, não existia porco, galinha na América, no Brasil? Não. Então, na época do descobrimento, né, quando os europeus chegam aqui, que é o que a gente está estudando história, que eles vão trazer no barco galinhas, porcos, cavalos, bois, vacas, né, e vão criar aqui na América. Aí vão pegar o milho, a batata e vão levar lá para a Europa. Então tem a ver aqui também com história, né? A agricultura, pessoal, lembra da pecuária? A gente divide a pecuária em duas, a extensiva e a intensiva. Já a agricultura, a gente pode também dividir em duas formas, tá? Tem outras, mas a gente vai falar duas aqui principal, que é a agricultura familiar e o agronegócio, tá? Então a gente vai falar
estes dois modos, né, de se plantar, de se praticar a agricultura. Então, a primeira que nós vamos falar agora é da agricultura familiar. Acho que pelo nome você já sacou, né, percebeu que são famílias que têm ali um terreno pequeno, às vezes um tratorzinho ali pequeno também, pouco recurso, e que planta ali para sobreviver. Essas famílias, pessoal, geralmente eles vão criar vaca. Aqui, por exemplo, é milho, ó, que eles estão plantando, aqui novinho, aqui maior no fundo, né? Então eles vão plantar um monte de coisas, mandioca, às vezes planta café. Boa parte disso eles comem e uma parte eles vendem, né? Então, boa parte do alimento que vem para nossa mesa vem aí destas famílias, né? Eu lembro que quando eu falei do município de São Paulo, da área rural, eu falei um pouquinho, né, da agricultura familiar na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, né? Olha aqui como está colhendo bastante coisa, né? Pimentão, aqui é alface, aqui é couve, aqui é coentro, é salsinha, né? Aqui é cebolinha. Então planta de tudo, boa parte come, outra parte ele pode vender numa feira, né? Ele pode vender para um comerciante que vende no mercado isso aí. E aqui, pessoal, é um gráfico, ó. Então, nesse bimestre aqui, eu também vou pegar aí no pé um pouquinho dos gráficos, tá? Aqui seria 100%, ó, tudo, né? Então, por exemplo, a mandioca do Brasil, 87% dela é produzida pela agricultura familiar. O feijão, o milho, né? Então, boa parte da comida é produzida pela agricultura familiar. Já a soja, a gente vai ver que é o agronegócio, é a agroindústria, né? Que planta bastante soja aqui no nosso país, ok? Então a gente vai falar um pouquinho agora da agroindústria, né? O nome já diz tudo, ó, é uma agricultura que já tem junto com ela uma espécie de indústria, né? Que também é chamado, aí é muito parecido com a palavra agronegócio, tá? Então, pessoal, é o contrário da agricultura familiar, né? Que conta familiar com pouca tecnologia, o agronegócio, a agroindústria vai contar com altíssima tecnologia, tá? Então, essas máquinas aqui, por exemplo, aqui é uma plantação de soja, né? Então, no agronegócio, é uma fazenda muito grande, na agricultura familiar é um terreno pequeno, né? E nesse terreno gigantesco só planta uma coisa, ou soja, ou cana, então isso vai variar, tá? Então, se na agricultura familiar planta um monte de coisa, a gente chama de policultura. Várias culturas diferentes, né? Arroz, feijão, mandioca, tal. No agronegócio é o contrário. É especializado em um único cultivo, tá? Um único produto. Aqui, por exemplo, é soja. Ó. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma fazenda, uma das maiores do Brasil de plantação de soja, né? E mostra aí, Fazenda Boa Vista, Boa Esperança, e mostra aí a colheita da soja. Vou mostrar só o comecinho desse vídeo aqui para vocês, tá? A soja, pessoal, além de fazer lá que eu comentei com vocês, né, a ração pro gado, um monte de coisa que a gente consome é feita de soja, tá? O óleo de soja, por exemplo, a gente tem biocombustível que é feito com soja, tem plásticos que usa soja, tinta, né? Então tem muita coisa que entra aí a soja. Nota, pessoal, ó, essas colheitadeiras gigantescas estão passando no meio da floresta, né? Então aqui é um ponto ultra negativo do agronegócio, né? O desmatamento. Então vocês têm que pensar que tudo isso que a gente vai estar vendo colhendo aí e tal, né? Era floresta antes, ó. Então viviam macacos ali, viviam vários animais tal que são mortos aí com o desmatamento, né? Eu vi, pessoal, fiz uma pesquisinha. Cada colheitadeira dessa aí custa mais ou menos R$1 milhão, tá? E algumas, as melhores hoje do mundo, elas colhem 55 mil quilos de soja em uma hora. Essas aqui que eu vi, esse modelo, elas colhem mais ou menos 20 toneladas por hora. Então, né, um ser humano jamais conseguiria colher 20 mil quilos ali em uma hora, né? Então, cada máquina dessa, olha aqui a floresta, né?
cada máquina dessa faz o trabalho aí de centenas de seres humanos, né? Então o desemprego também aumenta. Antes eram seres humanos colhendo isso, né? Então a máquina colhe, ela separa o grão, né? Que é o que usa, o que vende, e joga o que sobrou, a folha, o caulezinho, tal da soja, para trás, que ela vai servir meio que como adubo ali para a próxima plantação, né? Olha o tamanho desse terreno, né? Olha a floresta lá ao fundo, ó. Essa tem uma imagem aérea. Olha lá, ó. Então é altíssima, olha, né? Tudo isso. Quantas toneladas aí essa fazenda colhe todo ano, né? Ok? Acho que deu para entender, né? Terminar aqui, deixa eu ver como eu passo o próximo. Opa, foi. Aqui, por exemplo, ó, é plantação de milho, né? Você vê esses celeiros aqui. Muitas vezes a agroindústria, como comentei, já tem uma fábrica ali do lado, né? Então, por aí, colhe o milho, já transforma em óleo, já transforma em combustível, já transforma em milho ensacado de pipoca, seja lá o que for, porque é muito mais caro que vender o milho puro, né? Aqui é aspargo. Então, a agroindústria no Brasil geralmente cana, soja, café, né? Mas também tem de alguns outros produtos. Então, no sul do Brasil eu vi já de maçã, que é uma região fria no Brasil, passou até hoje no Globo Rural de manhã, hoje é domingo que eu estou gravando aqui, e aspargos, né, que é essa planta aqui que eu adoro comer, fritinha assim, tal, no azeite, que é lá da região sul do Brasil que é fria, tá? Para quem nunca viu, pessoal, como é a plantação de aspargos, em Portugal aqui é um vídeo português, que chama de aspargos, né, com E, ó. Nós aqui a gente chama de aspargo. Então é esse broto, né, que nasce aí e tem que colher ele quase manualmente, né? Então mistura agronegócio aí com estilo de agricultura familiar. Colhendo-os um a um, logo aos primeiros raios. Certo? Então isso aí é o aspargo, para quem nunca viu. Tem lugar, por exemplo, você passa na estrada, você vê uns telhados branquinhos, né? São estufas. Então também é uma forma aí de plantar. Por quê? Porque você controla a umidade ali, né? Você faz chover a hora que você quer, a iluminação, se tá sol ou não. Numa frente fria que mataria a planta, aqui dentro fica quentinho. Então, como eu comentei, né, pessoal, tem muita tecnologia no agronegócio. Então, quando eles plantam aqui, eles colocam sensores enterrados em alguns pontos, e aí ele consegue ver, por exemplo, se tem inseto ali, alguma praga que está comendo, né, a soja, alguma coisa, ver se a temperatura está ideal, ver se a água está ideal, tudo isso pelo celular dele, né? Então avisa, ó, tal região ali da plantação está precisando de água, a outra não. Então ele sabe onde ele tem que jogar mais água, assim economiza água, né? Então aqui são irrigadores, ó. E quais são os pontos negativos aí da agricultura e principalmente do agronegócio, né, pessoal? Que a escala é muito maior do que a agricultura familiar. Primeiro é o desmatamento, como eu já tinha comentado com vocês, tá? Outro problema grave, pessoal, é o agrotóxico, né? Agro é terra, agricultura. Tóxico é veneno. Então, muito agrotóxico é jogado, né, no nosso alimento, veneno mesmo, e a gente acaba aí consumindo esse veneno, a gente é envenenado aos poucos aí ao longo da vida, né? Aqui, por exemplo, tem lugar no Brasil que joga ali o veneno agrotóxico de avião, né? Então, essas fazendas gigantescas ali não daria para um cara ali, 10 mil pessoas jogando manualmente, né? Então faz isso de avião, o vento leva para a floresta, né? Esse veneno entra na água ali por baixo, entra no solo, vai para a água, acaba no rio, aí mata peixe, né? Então traz alguns problemas para a saúde. Outro problema da agricultura, pessoal, é o gasto d'água. Então da água que todo mundo usa aí no mundo, né? 70%
é da agricultura. Da nossa casa, juntando aí os 200 milhões de brasileiros, isso é 8%, ó. Então tudo isso aqui é o que gasta de água no Brasil, tá? Isso aqui é agricultura sozinha. Então quando a gente desperdiça água, né? Desculpa, um alimento, um tomate ali que você não quer, você joga fora, ou que fica estragado ali porque esqueceram na geladeira, você está jogando centenas de litros d'água fora. Eu já tinha comentado com vocês também na pecuária, né? Então a agropecuária é o que gasta muito. E uma saída, pessoal, muita gente tem partido para esse outro tipo de agricultura, né? Geralmente agricultura familiar orgânica. Então o que é agricultura orgânica? É essa agricultura que trabalha ali em sincronia, em sintonismo, vamos dizer assim, com a natureza e que não usa agrotóxico, né? Então só fertilizante, adubo natural, por exemplo, esterco dos animais como adubo. Você vai na feira lá, por exemplo, tem um monte de tomate, né? Às vezes aquele tomate mais bonitão, maior, tal, ele é o mais perigoso. Por quê? Porque ele tem mais agrotóxico, por isso que nenhum bichinho pousou, machucou ele ali, né? Então às vezes é melhor pegar até o mais feinho, menorzinho, do que aquele maior, né? E aqui, pessoal, as terras no Brasil, ó. Isso aqui, então imagina tudo que tinha de floresta no Brasil, tá? Seria o círculo inteiro, um bolo aqui que a gente está comendo. Todo esse pedação do bolo aqui, ó, daqui até aqui, é a área de floresta ainda que está nativa, que ninguém mexeu, está em pé no Brasil, tá? Isso aqui, ó, é para o pasto e para a lavoura. E esse pedaço aqui é o que a gente usa para todas as cidades, todas as pessoas que moram no Brasil. Então deu para ver como a agricultura, né, e a pecuária são responsáveis por a maior parte do uso e desmatamento das florestas do Brasil, ok? Aqui são os maiores produtores agrícolas do mundo. O Brasil aí aparece em quinto lugar no que vende, né? Em bilhões de dólares aí que a gente vende para fora do Brasil. O grande, os dois maiores aí, a Índia e a China, né? A China e a Índia. Só que a China tem 1,5 bilhão de habitantes, né, pessoal? Então eles produzem muita comida, vendem muito, porque tem muita gente, assim como a Índia, né? Aqui o que o Brasil vende para os outros países, ó, a importância da soja aqui, né? De toda a riqueza gerada no Brasil, ó. Isso aqui, na agricultura, isso aqui é responsável só a soja sozinha, né? E agora, pessoal, o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão pegar uma folha sulfite, vão escrever lá no meio agricultura e vão produzir um mapa mental com a palavra agricultura, tá? Então, tô colocando tudo que eu coloquei, os alimentos que eu falei, os problemas que traz a agricultura familiar, a agricultura, a agroindústria, né? Então, tudo que eu falei nessa aula, quero que vocês façam um mapa mental aí para eu entender o que vocês compreenderam da aula, ok? Então é isso aí. Então, foi a aula. Produzir um mapa mental, pedir para o papai e para a mamãe mandar uma fotografia para mim, porque esse mapa vale nota. Beleza, pessoal? Então, um abraço para vocês e bom trabalho.